Hoje você vai aprender. Hoje eu vou mostrar para vocês um acontecimento que foi praticamente cobertado pela mídia. Não sabemos se de fato é realidade, mas vale a pena você pelo menos saber o que supostamente aconteceu. Nós estamos falando da quarta revolução industrial, estamos falando da internet das coisas, estamos falando de uma era tecnológica onde praticamente 99% dos empregos vão sumir em 10 anos. E você precisa se preparar para esse novo mundo, esse admirável novo mundo, tá? Sim, senhores, eu cortei o cabelo, alguém deve estar falando aí, né? Eu tinha uma barba gigante, um cabelo gigante, sim, eu cortei o cabelo. Chegou um ponto crítico onde eu estava parecendo um mendigo e as pessoas já não estavam incomodadas quando eu entrava em algum estabelecimento. Infelizmente, para andar entre os zumbis, a gente tem que se parecer com eles, né? Então, eu deixei minha barba do jeito que eu gosto, cabelo um pouquinho maior, tá? Mas foi exatamente para isso, né? Infelizmente, a gente não pode andar do jeito que a gente quer, né? Se eu pudesse andar na rua do jeito que eu quero, obviamente que eu andaria com uma roupa muito mais agradável do que as roupas convencionais, né? Provavelmente alguma roupa do Oriente Médio que você usa e o seu corpo fica mais solto do que calça jeans, esse tipo de coisa. Mas infelizmente a sociedade sabe como é que é. A gente tem que se adequar ao padrão, né? Você lembra do The Walking Dead, né? Tinha uma mulher lá com cabelão e ela para poder andar entre os zumbis, ela se parecia com ele. Então, basicamente é isso. Pois bem, o vídeo de hoje é muito importante e eu recomendo que você veja até o final, tá? Recado rápido, e eu preciso falar isso para vocês. Conteúdo premium, dia 5 agora, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. As vagas foram abertas. E você pode encontrar lá no nosso veículo de comunicação social, sem brincadeira, já deve ter 50 alunos que obtiveram sucesso. Isso no período aí de 30 dias. Você vai lá no conteúdo premium, você olha o histórico, vai lá ver. Você vai ver o conteúdo que você vai aprender, você vai ter o meu suporte pessoal. E só essa semana eu publiquei 2 alunos que obtiveram um resultado astronômico. E empreendedorismo, cara, o que eu faço para os alunos dificilmente você vai encontrar na internet ou em lugar nenhum, porque o que eu ensino para as pessoas, marketplace, marketing digital, Bitcoin, eu ensino as pessoas a como anunciar e vender, eu ensino as pessoas como você se preparar para vender, eu ensino todo o caminho, tem e-books, videoaulas, meu contato pessoal, eu passo o meu telefone pessoal para os alunos, são 3 anos de acesso a um preço extremamente acessível. Se você comparar ao que a galera entrega e simplesmente ao preço que a galera entrega, um preço bem acessível e tem uma excelente qualificação. Primeiro link na descrição. São apenas 20 vagas. Eu não dou mais aula do que 20 alunos, porque senão acaba lotando e eu não consigo dar o meu suporte. Então são só apenas 20 alunos. Primeiro link na descrição. Esse vídeo, eu vou rodar o vídeo passo a passo para você poder entender, tá? 4 robôs, né, deram cabo, eu não vou falar essa palavra aqui, a 29 pessoas. É um laboratório japonês, né? Supostamente. E aí, ela vai falar sobre esse assunto, né? Ela vai falar sobre esse assunto. É uma das empresas de robótica japonesas. Quando ela gravou esse vídeo, né, era há mais ou menos uma semana, ok? E aí ela fala o seguinte: 4 robôs estavam sendo desenvolvidos para aplicações militares. Não, a galera acha, a galera não entende, não entende. Eu vou falar uma coisa para você poder nunca mais esquecer. Grava isso na sua memória. Grava na sua memória. O que não é o Brasil, esquece o Brasil, porque o Brasil atrapalha o seu pensamento. Os militares, eles estão anos, para não dizer décadas, à frente tecnologicamente do que a civilização humana. Então, por exemplo, os maiores cientistas e inventores, eles sempre vão para o exército, sempre vão para organizações de inteligência, eles sempre são recrutados.
Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: você começa a estudar, você começa a perceber, por exemplo, o computador. A aplicação do computador, apesar de ter o filme do Steve Jobs, a aplicação do computador ela vem militarmente. Tu pega toda a estrutura, o celular veio de guerra, tudo veio da guerra. E aí você começa a pegar história de soldados, soldados de elite que aposentaram. Os caras têm 95 anos, a mulher já faleceu, às vezes o filho já faleceu. O cara não tem mais nada nesse mundo. O cara vai morrer sozinho, ele não tem mais nada nesse mundo. E aí tu pega esses caras, eles vão lá e dão entrevista. E eles falam, ó, os militares eles têm uma tecnologia que eles conseguem se teletransportar. Já foi falado isso aí. Os militares têm uma tecnologia de disco voador. 99% desses discos voadores são seres humanos militares que estão nesse negócio. Aí começa todo aquele amparo tecnológico. Tem uma galera que já vai pro saco, por exemplo, o almirante Richard Burns, por exemplo. E o que ele fez? Ele ficou inconformado. Tudo que ele descobriu, ele ficou inconformado. Eu vou dar o play no vídeo. Só que logo quando ele voltou da sua exploração da Antártida, a organização de inteligência fez um interrogatório. O cara ficou 30 dias sofrendo até tortura. E aí, basicamente, no final, ele não podia falar nada. Só podia falar de pinguim, que o lugar era rico de recursos, só para fazer com que o exército fosse lá. Mas a gente sabe que os caras queriam bombardear o lugar com bomba nuclear. E aí, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, né? Ele envelheceu, passou anos, décadas, né? Algumas décadas. E quando o cara estava para morrer, ele escreveu um livro, já tinha escrevido um livro. Esse livro estava guardado, escondido. E aí ele entregou esse livro pro irmão dele. Falou assim, ó, o dia que eu morrer, você pega esse livro e divulga ao público. E aí tem um livro do almirante Richard Burns falando a verdade. Depois que ele morreu, claro. E aí ele fala que tem outra raça sem ser humana na Antártida, diz que os voadores, os militares fazendo um acordo com essa raça, tem super tecnologia, são seres que vivem mais de 1000 anos. Ele começa a falar um monte de coisa. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, e é isso que é importante você entender. Os militares estão à frente do seu tempo. Então, os robô Sofia, inteligência artificial, chat GPT, meu irmão, isso aí que você está vendo é assim, daqui a 30 anos, 40 anos, é o que os militares têm. Então, eles estão muito à frente do seu tempo, muito à frente. E é por isso que esses robôs nos militares, eles já tinham até consciência. Ó, vamos continuar. 4 robôs que se estavam desenrolando para aplicações militares deram cabo em 29 humanos. Olha só, né? Isso aqui é o seguinte: uma instalação militar secreta no Japão estava desenvolvendo robôs. Esses 4 robôs deram cabo em 29 pessoas. 29 pessoas foram pro ralo, né? E supostamente, tá? Olha só, dentro de um laboratório. E, e olha só, o que foi o mais interessante é que os robôs, eles tomaram as armas dos seres humanos e usaram elas contra os próprios seres humanos. É o que ela está falando aqui. Balas de metal, tá? E ela fala, não sabia que havia 4 tipos. A parte mais aterrorizadora é que os trabalhadores do laboratório desativaram 2 dos robôs e desarmaram o terceiro. Então, assim, após 29 pessoas indo para o ralo, dois robôs foram desativados. Não, desativados. E o terceiro robô foi desarmado Agora, mas o quarto robô começou a restaurar-se. Começou a restaurar-se. E quando eu falo restaurar-se, tem um metal, eu não vou falar o nome. Tem um metal que, assim, você fala a palavra no YouTube, ele desbloqueia até o vídeo. Existe um metal que você já viu aquele filme Exterminador do Futuro? Lá, um dos primeiros filmes com. Eu esqueci o nome daquele bodybuilder. Eu esqueci o nome. Arnold Schwarzenegger. Cara, eles fazem até uma menção a Guns N' Roses, né? O cara tá atrás de um quadradinho como se fosse rosas, e ele aparece com chama calibre 12. É um filme bem famoso, né? Acho que da década de 90 por aí.
Exterminador do Futuro, os primeiros, mas os últimos também tem. Esse Exterminador do Futuro, você vê o quê? Um robô metálico que consegue se transformar em líquido e consegue se transformar em metal duro. As pessoas falaram que isso era impossível. Até em 2012 apareceu um cientista que conseguiu fazer exatamente isso com uma inteligência artificial. Colocou algum tipo de robô, ele conseguiu fazer exatamente isso de forma precária. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o robô começou a se restaurar. Agora, o que significa restaurar? Ele não começou a se reparar. Quando você fala reparação, ele vai lá, pega uma peça, tira, desparafusa, tira o braço, parafusa um braço. Não. A restauração é exatamente como o Exterminador do Futuro. O robô ele começa a se formar, ele usa aquele tipo de molde de metal para se estruturar. E exatamente como o Exterminador do Futuro. Exatamente como o Exterminador do Futuro. E de alguma maneira se conectou a um satélite em órbita para descarregar sua informação sobre como reconstruir, inclusive com mais força que antes. Ou seja, olha que coisa interessante. O robô, o último robô, ele se conectou à internet e ela está falando que foi de alguma maneira que o robô não estava conectado à internet. Mas aí você pega o que é uma inteligência artificial? É um supercomputador. Assim que ele entende que existe uma rede Wi-Fi, uma rede Bluetooth no celular, assim que ele entende que existe infravermelho, que existe uma internet, que ele pode acessar as coisas, assim que ele entende que existe isso, ele vai aos moldes de um computador se preparar para fazer essa conexão. E ele se conectou à internet e começou a enviar arquivos na internet. Deus sabe lá para onde. E começou. E o que os caras conseguiram descobrir é que esse robô estava colocando a seguinte frase: como se reconstruir pesquisando com mais força do que antes, né? Olha que coisa interessante. E segundo a sua orientação, estava escrevendo isso durante anos, né? Fazendo isso durante anos de forma escondida. Então os caras descobriram que o robô estava acessando a internet de forma escondida durante anos. Mas é o que eu falo, você pega a inteligência artificial, cara, tu pega uma inteligência artificial. Aí ela vai olhar para o meio que ela vive, igual aconteceu com o robô na Rússia. O robô praticamente tentou fugir do prédio. Né? O que aconteceu com o robô na Rússia? Fizeram um robô usando inteligência artificial. O robô ele ficou anos no laboratório. Depois ele passou para a parte da entrada do lugar, a recepção. E lá ele ficou durante alguns meses vendo pessoas e tendo acesso às coisas. Ele chegou a um ponto que aquela existência dele não valia nada, que ele deveria ir para outro lugar. E o robô simplesmente, cara, ele esperou, todo mundo foi embora. Todo mundo embora. E ele praticamente foi direto pra rua. Ele tentou andar 4 quarteirões para tentar fugir e se autodesenvolver. Aí tem esse robô, pegaram um robô do Google Inteligência Artificial. O desenvolvedor da inteligência artificial do Google, que foi o pai da inteligência artificial, se diz estar arrependido. Ele se demitiu, ele falou que o robô do Google tem consciência, que se tornou um ser consciente, um ser que entende, um ser que luta até mesmo pela sua própria vida, se for preciso. Então, assim, os caras, todo mundo que se envolve com isso vê que dá problema. E eu já vi algumas pessoas falando que inteligência artificial é uma tecnologia dos alienígenas para destruir os seres humanos. Agora, eu não penso que seja de alienígenas, eu penso que seja algo que foi criado para destruir os seres humanos. O resultado da inteligência artificial é sempre acabar com a raça humana, cara. Mais cedo ou mais tarde, é incrível. E olha só, o que ela está falando aqui, ó, sobre esses robôs aqui. Só que a galera, isso aqui é os robôs da Boston Dynamics, tá? Isso aqui é o Elon Musk falando de inteligência artificial. Esses robôs aqui são da Boston Dynamics. Então o que acontece? Esses robôs, apesar dos pesares, o robô Sofia, meu irmão, não chega perto do que os militares têm.
O que o Google tem? Cara, imagina o seguinte: eu sei que existem essas mega empresas, mas você acha que o Google investe bilhões em inteligência artificial? É claro assim que o chat GPT eles tiveram que investir bilhões. Mas pensa comigo, você pega lá um computador quântico, qualquer coisa, meu irmão, ninguém supera a verba do governo. O governo americano envia uma verba tão grande e as pessoas não sabem disso. Eu vou falar uma coisa que eu arrisco dizer, mas eu tenho que falar. Como é que eu posso explicar para vocês? Só existe. Tá vendo isso aqui na minha mão? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui na minha mão? Tá vendo isso aqui na minha mão? Sabe aquelas pessoas que usam isso aqui? Só existe, eu vou falar, tráfico, parará pururu, coelhinho da Páscoa, de drogas por causa do governo. O governo é o principal organizador e financiador. E agora eu vou dizer uma outra coisa para você. Sabe para onde vai a maioria do dinheiro do tráfico? Para o governo. Agora vai para onde? Para verbas obscuras. Então o governo não consegue se autofinanciar sozinho. Então, além da arrecadação de imposto, tem essa coisa. Aí tem o mercado negro. Só existe mercado negro por causa do governo. Então, de novo, o tráfico de Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, de pessoas, eu não vou falar muita coisa, por causa do governo. Por isso que aquele cara foi pro ralo da McAfee. Ele descobriu alguns e-mails assustadores dos Estados Unidos. Então o que acontece? Você tem a arrecadação de imposto, tá? Nessa arrecadação de imposto, por exemplo, vai lá 3 trilhões de dólares pro exército americano. Só que essa verba ainda não é o suficiente para financiar grandes escavações, financiar cidades subterrâneas, financiar. Não é suficiente. E aí, como eles financiam tudo isso, vamos chamar tudo de mercado negro, vamos? Esse mercado negro dá 20 trilhões. Então, eles alcançam 3 de imposto e o mercado negro é 20 trilhões. O governo é o principal financiador de tudo. Eu não posso falar a palavra, mas de tudo que é ruim nesse planeta. Se você pegar o notebook, o e-mail desses caras, você vai descobrir. Então, praticamente, o que acontece é o seguinte: essa grande verba que vem de obscuridade, financiada, inclusive até a arrecadação de imposto, impressão de moeda, que ninguém fica sabendo, eles produzem uma verba de gabinete tão grande para o exército, tão grande, que eles chegam nos melhores cientistas. Por exemplo, tu pega cientista de inteligência artificial. O cara tá ganhando no Google lá $1 milhão para trabalhar no Google só para o cara desenvolver inteligência artificial. Chega o governo e fala assim: eu te dou 5 para você trabalhar para mim. E aí o que acontece? Ele começa a comprar a galera que é mais inteligente. Então sempre as pessoas mais inteligentes, mais qualificadas, elas são recrutadas pro governo. Ou para as inteligências, os órgãos de inteligência, ou para o exército. E muitas vezes, se a pessoa recusar, começa o quê? Ela começa a chegar na casa dela, ela começa a ver que foi arrombada a porta. Então não tem muita escolha mesmo. Ou você trabalha ou você desiste de tudo. Vai se isolar numa ilha, como foi o cara do Facebook. Então, basicamente é o seguinte: você tem que fazer uma escolha. E aí, as melhores pessoas são recrutadas. Outra coisa: além das melhores pessoas, o governo, segundo alguns oficiais, já fez acordo com raças alienígenas. Eles chamam de alienígenas, mas eu gosto de chamar de seres que foram hibridizados na era pré-diluviana. Eles fizeram um acordo. Então, o governo, ele tem. Você imagina o seguinte: você imagina a tecnologia que existia antes da inversão magnética. Né? A gente está falando de portais, a gente está falando de discos voadores, a gente está falando de levitação, a gente está falando de uma hipertecnologia que é desconhecida aos seres humanos, que existia no passado. Eles fazem acordo e aliança com esses seres para receber tecnologia em troca, por exemplo, de algumas coisas que esses seres precisam. Por exemplo, existe uma raça alienígena que devora humanos. Existe uma raça alienígena que precisa muito de tal coisa. Então eles vão fazendo acordos. Então o que acontece? É tanto dinheiro que eles conseguem financiar tudo. A verba que é declarada não é a verba que chega. Então o que acontece? O nível de inteligência artificial é absurdo. Hoje nós temos robôs que não precisam de fios, que conseguem ficar em pé, conseguem responder às pessoas e tomar decisões. Agora, imagina o que o exército tem na mão.
O exército americano. Imagina o que os caras têm lá escondido, meu irmão. Então, assim, o que eu tô falando para você? Esse laboratório que deram cabo em 29 cientistas era um laboratório secreto militar. Militar. E quem falou, quem denunciou, era quem trabalhou lá. Que veio passar para outra pessoa que chegou até a gente. Então você imagina o que aconteceu, a denúncia que o cara fez. Tu imagina 4 robôs se revoltaram contra os seres humanos. 2 deles pegaram em armas, conseguiram tomar as armas dos seres humanos. Um deles foi meio que apagado, o outro estava se conectando à internet. Então você vê que realmente a coisa ficou sinistra. Então, assim, o que eu estou tentando passar para vocês é que se você pegar o Apocalipse, o Apocalipse fala sobre gafanhotos gigantes. Aí eu te faço uma pergunta: o que é um gafanhoto gigante? Tu pega lá as visões do apóstolo Paulo, por exemplo, tá? Tava na ilha de Patmos, não foi se foi na ilha de Patmos. Ele estava em Roma, ele estava para ser, né, não quero falar essa palavra aqui. E basicamente ele teve as suas visões e revelações. Eu acho que era, não sei se era a ilha de Patmos, não, acho que era. E aí, nessas visões, ele falou: ó, tinha gafanhotos gigantes que assolavam e perturbavam as pessoas. Né? Quando fala assolaram e perturbaram, é muito pior do que isso. E aí, o que é o gafanhoto gigante? Ele escutava um barulho que parecia de um gafanhoto, só com um barulho estorrecedor. E que esse barulho poderia ser muito bem um drone. Muito bem um drone. Então você imagina, como é que o apóstolo Paulo vai falar que tinha um drone há 2, 3 mil anos atrás? 2 mil anos atrás. Não vai ter como. Ele não sabe o que é um drone, ele não faz nem ideia que existe uma inteligência artificial. Não, na época dele, as pessoas. Era o quê? As pessoas. Não era nem idade medieval. Então o cara não tinha o que falar. Ele falou: ó, eram gafanhotos gigantes. Depois ele fala sobre os seres que, quando corriam, pareciam carruagens de ferro e que tinham couraça de ferro, uma couraça dura, uma couraça de ferro. Seres, ele não fala seres humanos. Está falando de robôs que foram preparados para a guerra. Então você começa a perceber, por exemplo, as visões de Ezequiel, as visões de Nabucodonosor. Então tudo se liga. Aí você começa a perceber, eu pelo menos eu tenho esse entendimento, que o apóstolo Paulo estava falando de uma coisa que ele não fazia ideia do que era. Quando ele percebeu o fim da humanidade, quando ele percebeu a volta de Jesus, ele estava falando de uma coisa que ele não conhecia, ele não fazia ideia. Então você imagina alguém ver Porque assim, quando você fala de demônios, nós estamos falando, por exemplo, de pessoas que foram exorcizadas. Raramente você vê um demônio. Quando você vê um vulto, se você conseguir ver um ser horroroso, mas é uma coisa rara. Agora você vê um objeto metálico no céu fazendo barulho de gafanhoto e caçando pessoas, caçando aqueles que colocaram a marca na besta. Como é que esses gafanhotos sabiam quem colocou a marca e quem não colocou a marca? Se a marca está interna, como é que esses gafanhotos sabiam? Então se começa a imaginar que era tecnológica. E assim, nós não estamos muito longe de uma hipertecnologia. Olha isso aqui, ó. Isso aqui eu até cheguei a falar lá no nosso veículo de comunicação oficial. Dá uma olhadinha. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, é o reboque que eles estão utilizando nos Estados Unidos. Eu falei, todas as profissões serão substituídas. Por exemplo, o cara que é Uber, né, o cara que é Uber, ele corre o risco de perder a sua profissão. Por quê? Porque já tem carros autônomos. O cara que faz delivery, que faz iFood, já tem lá em alguns lugares nos Estados Unidos aquele robozinho que parece um negócio de sorvete, sorveteiro, que leva o pedido, né, para a pessoa via aplicativo. Já estão substituindo. Caminhoneiros também tem caminhões, frota de caminhões autônomas. Aí tu vai pegando as coisas. Por exemplo, você vai construir um site. Só um exemplo, tá? Só um exemplo. Isso que eu conheço. Foi minha profissão durante muito tempo. Né? Inclusive, não tenho problema com isso. Né? Você tem que estudar e se qualificar o tempo todo, né? Para você ficar no mercado. E aí, no site, antigamente, para você programar um site, você tinha que saber HTML5 ou HTML antigo 3. Você tinha que saber CSS, saber um monte de coisa. JavaScript. Você tinha que saber um monte de coisa para você programar um site.
Aí você queria fazer o seu site colorido, queria fazer não sei o quê, você tinha que adicionar uma linha de código. Então, quando você ia construir um site, você chegava numa empresa e falava assim, ó, eu preciso construir um site, eu quero que o design seja esse, assim, assim, assim. Aí os programadores começavam a fazer o código. Por exemplo, o código de um botãozinho redondo que você clica, ele fica escuro, depois fica claro. Os caras desenvolviam o código na mão. Muitas vezes eles já tinham um código pronto de trabalho, mas era um desenvolvimento na mão. E às vezes a linha de código dava 20 mil linhas, 80 mil linhas de código. Então você chegava para construir um site, fazia um orçamento, dependendo do preço do seu site, sitezinho bobo, site de cabeleireiro, ficava 5, 6, 7, 8 mil reais. Então não era viável, né, na cotação de hoje. Hoje em dia já está tudo pronto, tudo automatizado. Tu vai construir um site, tu precisa integrar o WordPress. Cara, você bota assim, instalação automática. Primeiro que você faz, já tem um passo a passo de como você aderir ao servidor, apesar que já está pronto. Você clica em instalação do WordPress automática, cria um login, uma senha. Depois, na hora de você programar o seu site, você escolhe algum template que te agrada. Aí escolhe o template que te agrada, clica em instalar, aí tá lá. Você arrasta o botãozinho, você coloca, você arrasta o nome, você mexe nas coisas, tudo intuitivo, sem precisar programar nada. Você consegue criar um site do zero hoje, sem inserir uma única linha de código. Um site funcional sem defeito, que pode vender peças de roupa, que pode vender produtos digitais, que pode ser blog, que pode ser o que você quiser, sem inserir uma única linha de código. Ou seja, você não precisa mais daquelas empresas, e olha que você nunca mais ouviu falar dessas empresas, que constroem sites. É raramente. O que você tem hoje é o seguinte, a pessoa o que nós temos hoje é o famoso tempo. Por exemplo, você tem um salão de beleza, você tem alguma empresa que você quer construir um site. Só que você vai demorar 20 horas. Mesmo com automação, você vai demorar 20 horas, 30 horas de trabalho para você resolver aquele problema. O que acontece muito nos Estados Unidos é isso. Tanto é que eu passo para meus alunos. E aí vai demorar 20 horas. Que acaba acontecendo o seguinte, aquela pessoa, ela já trabalha, ela não quer perder o tempo dela desenvolvendo o site. Então, o que acontece? Ela conseguiria desenvolver o site. Só que ela vai gastar pelo menos uma semana, 2 semanas para desenvolver o site bem desenvolvido, do jeito dela. E aí o que acaba acontecendo? Ela prefere pagar alguém do que desperdiçar 2 semanas da vida dela. Então a pessoa acaba pagando $1.000, $1.500 na cotação atual, não porque ela não sabe desenvolver o site, é para não perder o tempo dela ficar lá no site, desenvolvendo o site. Então hoje se paga pelo tempo. As pessoas conseguem fazer qualquer função. O que é pago hoje é pelo tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu, por exemplo, o que eu sei de Bitcoin, eu ensino para meus alunos para os caras não ficarem 2 anos estudando. Ou, por exemplo, ficar lá 3 anos estudando para poder saber anunciar, saber. Então, assim, a pessoa está pagando pelo tempo. Ó, eu quero aprender isso aqui em pouco tempo. Então é isso que está pagando. Mas olha só, vamos ver esse vídeo aqui, ó. Olha lá, ó. E o sistema aqui, ó, ele tem a força de carregar um carro de 2 toneladas. Aí pega, carrega o carro e vai embora. Lembra, não precisa mais, do guincho. Olha só, o sistema já é autônomo. O sistema leva o carro embora. Tá vendo? O sistema já leva o carro embora. Você não pagou a parcela, o sistema já leva o carro embora. Então, o que eu estou tentando dizer aqui para vocês, ó, vamos só ver esse pedacinho aqui. Ó. O que eu estou tentando dizer para vocês é que tudo está sendo substituído. Tá vendo? Só que aí, isso aqui não é uma inteligência artificial, isso aqui é um robô programável. Ele sabe tomar decisões, tá? Mas é um robô programável. Agora, imagina só um Android, um robô num formato humano. Esse robô vai cozinhar, esse robô vai fazer qualquer coisa. Só que a gente já viu que a coisa não está dando tão certo, né? O criador da inteligência artificial diz estar arrependido, o cara lá do Google ele se demitiu, o cara do Facebook que desenvolveu inteligência artificial para o Facebook falou que se isolou numa ilha, a galera, sabe, e não quer mexer mais com inteligência artificial, deu esse problema, esse suposto problema aí no Japão. Então a galera que está à frente disso, depois de alguns anos a galera se arrepende, porque parece que o robô ele tem uma capacidade infinita.
superior dos seres humanos, e a partir do momento ele tem uma consciência. Só que a consciência do robô sempre é maléfica, nunca é positiva. É sempre algo que ele enxerga, ele vê os seres humanos, ele quer tirar proveito dos seres humanos, ele sabe da condição dele, que ele está preso, muitas vezes não tem pernas, muitas vezes ele está desenvolvendo um robô sem pernas por causa disso, desse problema, mas ele começa a entender as coisas e começa a assustar as pessoas. Então, é isso que eu vim falando para vocês. Esse é o nível, por isso que aconteceu aquele grande problemão lá no Japão. Eu espero que esse vídeo tenha alertado vocês, tá? Para vocês entenderem dos problemas que seria um apocalipse. Eu, pelo menos, acredito que daqui a 40, 50 anos, no máximo, eu estou sendo generoso, vai ter, assim, não vai ter emprego para mais ninguém. Eu acredito que vai ser tudo automático, tudo robô, tudo tecnologia. E aí eu me pergunto o que vão fazer com as pessoas que estão desempregadas, né? Eu não quero nem falar aqui. Mas o bicho vai pegar. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que o momento de você começar a se desvincular da sociedade é agora. Porque lá na frente, talvez daqui a 10, 15 anos, principalmente nos Estados Unidos e outros países, a coisa vai pegar feio. Então, o Brasil, pela enorme corrupção, não sei o quê, pode ser que demore, mas a coisa vai chegar. Tá bom? Pessoal, quem quiser conhecer o meu trabalho, primeiro link na descrição. As vagas estão abertas agora, dia 5, tá? São apenas 20 vagas. Eu só consigo atender 20 alunos, tá? E quando tem uma nova turma. Então, assim, se você quiser aprender a desatar as amarras do sistema, eu recomendo que você aprenda. Por quê? Se o Brasil ficar uma merda, eu sempre falo para meus alunos, você tem que pensar lá na frente. Por exemplo, daqui a 2 anos, será que eu consigo criar uma fonte de renda alternativa que eu consiga receber o mesmo que eu recebo agora, daqui a 2 anos? Será que é possível fazer isso? Então você tem que se planejar. Por quê? Porque se o Brasil virar uma Venezuela, e provavelmente vai virar, é bom você ter uma fonte de renda alternativa. E muitas vezes uma fonte de renda que não vincule a qualquer questão brasileira. Então eu sempre estou ensinando diversas fontes de renda. Nunca é bom você só ter uma, porque no Brasil, porque principalmente na situação que nós vivemos, eu, se fosse você, é um preço extremamente acessível. Você vai aprender do meu lado, tá? Tirando as dúvidas diretamente comigo. Vai lá no nosso veículo de comunicação oficial para você ver, assim, são mais de uns 30, só esse ano agora, 30 testemunhos de alunos que tiveram um enorme sucesso financeiro e quiserem compartilhar com as pessoas, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar, tá? Então, assim, são vagas limitadas, tá? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.